estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sente-se. Ok. Vamos abrir em 2 Crônicas. Trinta e quatro. Primeiro nós vamos ler do 1 ao 7, depois do 33, depois vamos ler o 2 Crônicas 35, que aí nós falamos. 2 Crônicas 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares de Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficava acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. E os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés e Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó. E despedaçou todos os altares de incenso, espalhados por Israel. Então, voltou para Jerusalém. 33. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 35, 1 a 8. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. E o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço do templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para outro sobre os ombros.
Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias, em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo, com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias, Jeiel e os administradores do templo de Deus deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e bezerros, e por aí vai falando os nomes das demais pessoas que, influenciadas por ele, com a atitude dele, também foram sacrificando e ofertando dos seus bens pessoais. Josias é um exemplo de vitória para nós. Se você voltar um pouco, você vai ver que por muito tempo levantava um rei e estava lá, e ele fez o que o Senhor reprova. Levantava outro, e ele fez o que o Senhor reprova. Levantava outro, e ele fez o que o Senhor reprova, até que entrou Josias. 8 anos ele tinha, quando começou a reinar. Jovem demais. Para fazer uma coisa que ninguém tinha tido força, coragem, espírito, vontade de fazer. Após 8 anos, reinando, agora então com 16, com cerca de 14 para quase 16 anos, por aí. Esse rapaz começa a buscar a Deus. E quando ele começou a buscar a Deus, foi porque ele queria ser bem-sucedido. Ele não queria ter a mesma história que os demais tiveram. Ele queria fazer diferente de todos aqueles que haviam passado por ali. E ele buscou exemplo aonde? Nós lemos aqui, em Davi. Ele podia ter pego o exemplo de muitos outros que tinham fracassado, tinham jogado fora as suas oportunidades. Ele tinha uma grande oportunidade. E muitos outros que tinham passado por ali com a mesma oportunidade fracassaram. Davi não. Outros também não, mas Davi foi um exemplo de fidelidade a Deus e de sucesso. Então você leu junto comigo que foi o exemplo de Davi que ele pegou. Porque nós podemos fazer aquela pergunta: por que algumas pessoas não vivem, não são vitoriosas? Algumas, elas até vivem alguns milagres. Ela já experimentou, mas ela não tem uma vida de vitórias. Por quê? Muitas pessoas nem param para perguntar e para analisar por que elas não estão vivendo uma vida de vitórias. Porque
o que o Senhor nos convida, a vida que Ele nos convidou a viver, é uma vida de vitórias. Não é você ir ali e talvez até receber uma resposta, definição de uma situação, uma coisa. Estamos falando de uma vida contínua de vitórias, de realizações. Eu não sei se já se perguntou o que se exige para ser um vencedor. Aqui no caso do Josias, todo mundo tem uma chave, precisa de uma chave para viver a vitória. Todo mundo precisa pegar essa chave que aciona e abre a porta da vitória. Só que cada um precisa entender que na vida dele, ele precisa entender que chave é essa na vida dele. No caso do Josias era arrependimento. Ele precisava levar Israel a se arrepender, ele precisava fazer uma reforma em Israel. Ele precisava fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes. No caso dele, era arrependimento. Agora, cada um precisa descobrir, pode ser assim. Pecados que não foram revelados diante de Deus, não houve arrependimento. Uma conduta ruim. Caráter. Um caráter que até hoje não foi moldado ao de Deus. Às vezes Deus quer tanto abençoar a vida da pessoa, mas ela não é comprometida. Gente, ninguém pode ser mais comprometido com você do que você mesmo. Ninguém pode estar mais comprometido com a sua vitória do que você mesmo. Ninguém. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes tem pessoas mais comprometidas com a vitória daquela pessoa do que ela mesma. Comprometida com ela do que ela mesma. Hoje eu falava isso para alguém. Alguém veio me falar algo sobre o que ia fazer e eu disse, olha, você está mais comprometido com essa pessoa do que ela mesma. E se essa pessoa não se comprometer com ela e com a vitória dela, não basta você se comprometer com ela e com a vitória dela. Não basta. E esse é um grande problema. Às vezes, o marido está comprometido com a mulher, com a vitória dela. A mulher está comprometida com o marido, com a vitória dele. Alguém está, eu estou, talvez. Você me pede ajuda e eu me comprometo com você. Mas você está comprometido com você mesmo, com a sua vitória? E se você não estiver, coisa que Josias estava comprometido com ele, com a vitória dele, e ele sabia que o caminho tão jovem, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus, e quando ele buscou a Deus, logo depois, ele imediatamente começou a fazer uma reforma, limpa em Israel, que ninguém há anos não tinha feito. Primeiro, Josias buscou a Deus. Porque se uma pessoa não busca a Deus, tudo que ela fizer será em vão. Não é o bastante. Eu preciso me esforçar, mas eu preciso, acima de tudo, da bênção de Deus. E ele sabia, tão jovem, ele entendeu. E mais, ali havia pessoas com outros interesses que poderiam bater de frente com ele, porque ele era muito jovem, apesar de ser rei. Poderiam se opor,
poderiam fazer, influenciá-lo, ou seja, mudar a cabeça dele. Mas você vê que mesmo começando tão jovem, ele escolheu a pessoa certa, como exemplo, que foi Davi. Ele foi buscar a Deus, o Deus de Davi. E após buscar a Deus, ele entendeu. Eu creio que houve aquela revelação, aquele entendimento. Quando ele buscou a Deus, eu creio que quando ele buscou, ele deve ter dito: Senhor, como eu posso fazer para ter vitória no meu reinado? Para ser um líder vitorioso e não como todos esses que já passaram por aqui. Para ser um vencedor, o que eu tenho que fazer? E eu creio que o Espírito Santo dirigiu: limpa Israel. E ele imediatamente começou. Tudo que era abominação para Deus, ele tirou tudo. E como eu li para você, e não foi pouco, tinha coisa demais para ser tirada. Coisas demais. E ele foi capaz de tirar tudo que era detestável. Porque ele estava comprometido com ele, com a vitória dele e com tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Tudo. Então, no caso dele, repete isso aqui comigo: todo mundo precisa encontrar a chave da vitória. Diga comigo: no caso do Josias, era arrependimento. E no seu? No caso dele era arrependimento. Ele precisava fazer uma coisa que ninguém tinha feito. Que ninguém tinha tido coragem. Mas aquilo demandava uma coragem, uma força, uma determinação. Uma capacidade de agir. Independente de qualquer coisa. Porque quando uma pessoa quer vencer, ela faz o que é preciso para vencer. Ela não fica perguntando. Ela não fica falando, aliás: ah, mas isso é muito difícil. Ela quer vencer, então ela vai fazer. Quando uma pessoa quer vencer, isso tudo faz parte para se tornar um vencedor. Ela não tem plano B. E o que significa, talvez você já ouviu isso tantas vezes sobre plano B. Plano B é quando você não tem um plano B, porque você tem um plano. Você sabe qual é o propósito da tua vida. Você sabe o que Deus tem com você. Você sabe onde Deus te colocou. E você sabe que aconteça o que for, você vai vencer naquilo. Mas o que muitas pessoas fazem? Não deu certo, eu vou para o plano B. Tem gente que já foi para o C, foi para o D, foi para o E, foi para o E, foi para o G, está no Z. Não tem mais para onde ir. Porque ele nunca trabalha para fazer as coisas darem certo. Então aí não dá. Ah, eu acho que não é para mim, sei lá. Ele já pula para o Pro. Vamos para o B. Não deu B, eu vou para o C. Não deu para o C, eu vou para o D. Não deu, eu vou para o E, eu vou para o F, eu vou para o G, eu vou para o Z, eu já estou no Z. Tantos planos e todos fracassados. Josias tinha um plano. Ele sabia qual era o propósito, ele sabia o que ele tinha que fazer, e eu não vejo ele saindo dessa direção. Eu não vejo. Eu posso querer demais que você vença, mas se você não estiver comprometido com você, com a sua vitória,
Não vai. Nós podemos fazer muitas coisas. Mas espera aí. Deus tem isso comigo. É isso aqui que eu sinto que o Senhor me colocou. É o que eu tenho que fazer. Então, não existe plano B. Ah, bispo, é a luta, filho. Lutas, guerras, batalhas. Isso faz parte e sempre vai fazer até o fim da vida. E aí a pessoa desiste, vai para o plano. Eu não sei, já está no Z, agora não tem mais para onde ir. Por quê? Porque Deus colocou ele ali, está trabalhando para a criatura vencer ali, mas ela não se compromete, ela não está disposta ao sacrifício pessoal. O Josias, ele não... Você vê como é que é? Como é que é? Quando isso é sabido, para onde um líder vai, o povo vai. Para onde o líder vai, o povo vai. Você pode ver que os líderes levantavam Baal, o povo ia adorar Baal. Levantava os bezerros, Jeroboão levantou, e Jeú e sei lá quem mais, foram. Quando ele limpou Israel, o povo se voltou para Deus. E para onde o líder vai, o povo vai, para o bem e para o mal. Ele escolheu a influência de Davi. Talvez você quer vitória na tua empresa, mas o exemplo que você dá lá é para onde seus funcionários, as pessoas estão indo. Você quer vitória na tua casa e de repente o exemplo que você está dando lá é para onde está todo mundo seguindo. Você tem uma equipe, o espírito que você está lançando sobre essa equipe é para onde está indo todo mundo. Se é para o bem, é para o bem. Se é para o mal, é para o mal. Acaba indo. E o Josias, ele foi fazendo um limpa, trouxe de volta a Páscoa, ou seja, o oferecimento de sacrifícios ao Senhor. A arca do Senhor estava lá e estava cá. Ele foi organizando tudo. Ele pegou dos seus bens pessoais e colocou ali. Quando ele fez isso, os demais começaram a fazer também. Então ele estava comprometido. Não tem vitória sem um custo de sacrifício. Se você não gosta dessa palavra, sinto muito, jamais conhecerá vitórias. É um custo de entrega pessoal. Se não tiver, você não conhecerá vitória jamais. Tem custo pessoal, sacrifício, de vida, tem investimento, senão não vai. Não vai, gente. Não tem como. Ele entendeu isso, foi fazendo. Havia muita coisa errada. E ele teve que tirar. Tem gente que diz assim, eu sou flexível. Nossa, eu sou fácil de mudar. A hora que você diz para ele, bom, então precisa mudar nisso. Ai, é muito difícil, sabe? Mas você não é flexível? Josias foi flexível e se você quiser a vitória, vai ter que aprender a ser flexível, molinho. Deixar Deus te levar para onde é preciso. Eu não tenho problema nenhum em ser educado, em ser ensinado. A hora que você vai ensinar a pessoa nisso aqui, a pessoa revela o orgulho dela. Às vezes em mínimas coisas. A pessoa diz, não, eu quero aprender, eu quero fazer, me ajuda. A hora que você diz a ela o que ela precisa fazer, o orgulho se levanta, a teimosia se levanta, vai revelando tudo. Não vai. Se você não aceitar ser educado, coisas que nós já falamos antes, se deixe ensinar,
Não importa a sua idade, aprenda. Foi preciso romper com coisas do passado. Coisas do passado. Todos nós levamos bagagem, minha gente. E na nossa caminhada na vida e com Deus, se você não for largando essas bagagens, você não chega aonde você quer. Tinha muita bagagem do passado e ele precisava se livrar delas. Tem gente que está carregando bagagens do passado e vai ter que se livrar delas se quiser vitória. Nós estamos entendendo? Nós precisamos entender. Porque senão, as coisas não avançam. Se você não se livra de tradições infectadas, tem gente que ele carrega tradições, mas tudo infectada. Tem gente que não se livrou do seu velho homem. O Josias precisava se livrar de muitas coisas. Senão as coisas não iam prosperar. E ele queria um resultado diferente dos que já haviam passado por ali. E requer, quando a gente tem que agir, tem que agir. Você tem funcionários que não são competentes e não querem crescer, eles não podem ficar. Você tem sistemas no teu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, que você percebe, você sabe que aquilo não funciona, aquele sistema administrativo, você tem que tirar. Sabe, gente, eu não sei, você deve analisar na sua vida. O Josias foi vendo tudo, porque primeiro ele buscou a Deus, Deus certamente, visivelmente o dirigiu, e ele foi arrancando tudo. E tem que tirar. Não tem outra maneira. Se você quer sucesso, se você quer vitória, não tem. Tem que ir tirando. Então, se a gente não entende que eu posso ter uma vida de vitórias, mas eu não vou ter se eu não me posicionar como Deus está, como Deus tem me dirigido, eu não vou ter. O seu primeiro grande inimigo, o seu adversário, o seu primeiro, pode acreditar que é o que está dentro de você. A senhora sempre fala isso, pois é. Vencer é uma tarefa do nosso interior. Se você não vence aqui, se você não vence aqui dentro, seus conflitos, suas guerras, sua maior guerra está aqui dentro. Se você não vence as guerras internas, não vence as externas. Está cheio de gente extremamente complexada, que parte do orgulho dela tem a ver com complexos. O nível de complexo de inferioridade, incapacidade, de um monte de coisa, e ela não trata aquilo. Ela não trata. Se o Josias tivesse se submetido a talvez aquele pensamento, eu sou jovem demais, ninguém fez isso, eu posso levantar inimigos, ele não teria feito. E ele também não teria tido o resultado que ele teve. Jamais.
Vencer é uma tarefa interna. Primeiro você tem que trabalhar o que está dentro de você, senão nunca vai conseguir vencer o que está aqui. Se o seu caráter não muda aqui. Se os conflitos que você tem aqui você não vence, você não vai conseguir vencer os conflitos aqui fora. O seu primeiro adversário é você mesmo, é o que está dentro de você. E muitas pessoas não conseguem ter sucesso aqui, porque elas não vencem o que está dentro delas. Os anos passam, elas continuam, elas não param para olhar. Você já parou para se ver mentalmente, espiritualmente, emocionalmente? Deixa eu ver onde é que eu estou, quem eu sou, como eu estou. Mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. E você parar e dizer, eu tenho um problema com isso. E isso está atrapalhando a minha vida. Eu tenho um problema com isso. A gente tem que ser capaz de admitir e de trabalhar aquilo com rigor. Com força. Colocar força, muita força. Senão não vai. Tem gente que está carregando um monte de coisas que eles já podiam ter mudado aquilo. Já podia ter trabalhado naquilo. Tem tido oportunidade. Mas não trabalha. Deus já falou, escuta, eu posso te abençoar. Mas cadê o limpa que Deus já falou quantas vezes para fazer? Cadê as mudanças que Ele pede? Tem alguns que até hoje não efetuaram. Até hoje. Ele quer a chave da vitória. Mas quem tem a chave é você mesmo. E você pode pegá-la e acionar. No caso do Josias, a chave para a vitória era o arrependimento. Ele tinha que levar Israel a se arrepender. Ele precisava fazer uma coisa que ninguém tinha feito. Israel precisava de arrependimento. E aquilo tinha que começar pelo líder. E no seu caso, rasgar todos os talões e cartões de crédito. Talvez essa é a sua chave da vitória no momento já. Só comprar se tiver dinheiro, se não tiver, não compra. Tirar todo o sistema administrativo desorganizado, bagunçado. Tudo que aquilo que é uma bagunça que precisa mudar. Largar de ser teimoso, teimosa. Aquele orgulho precisa parar com ele. Se livrar, chega de orgulho. Eu preciso ser educado a uma nova vida. Eu preciso. Eu sou uma pessoa que Deus me impulsiona para coisas maiores. Eu vejo cheio de medos. Chega. Talvez você podia ter muito mais sucesso no seu trabalho, mas talvez seus complexos, não sei, o orgulho faz com que você coloque aquela armadura, uma carranca, uma coisa, e tenta mostrar que você é mais do que... Para esconder o quê? Sua fragilidade. Você quer ser bem-sucedido? Você é uma pessoa normal. Nós temos fragilidades, nós temos fraquezas, mas nós trabalhamos elas. E o forte é aquele que é capaz de vencer as suas fraquezas e não escondê-las. Vence, ele vence.
Não vive escondendo como que eu não tenho esta fraqueza. Está todo mundo vendo que tem. É igual aquela pessoa que está com algum problema. Desculpe, por favor. Eu não quero ofender ninguém. Eu não quero ofender ninguém. Mas eu vou pegar o meu bispo auxiliar, que não vai se importar. De jeito nenhum. Não tem jeito. Eu sempre falo para ele antes, quando acabar de cair o seu cabelo, nunca deixe nenhum pompom aqui e nem pente ali para cá tentando esconder. Porque isso é feio demais e todo mundo sabe que você é careca e está tentando esconder a careca. Assume ela de vez. Entendeu? É feio aquele pompom. Raspa ele. Sabe o pompom aqui? É feio. É feio quando você pega o cabelo da orelha e penteia para cá. Quem está rindo, falta cabelo? Não. Você não ficou com raiva de mim, né? É feio. Faz igual o rapaz do filme lá, o Jason, o quê? Cadê o Mookie? Gosta de ver filmes. Que raspou já. O Bruce Willis. Raspou tudo já. É careca, é careca. Não adianta ficar tentando esconder. Está todo mundo vendo. Entendeu? É igual a menina que trabalha comigo, ela ia rir, ela botava a mão na boca. Eu falei, vai arrumar esse dente, eu vou pagar. Porque ninguém bota a mão na boca se não tiver com complexo com o dente. Sorri, alegre. Se você tem um problema, diga, não, eu vou resolver isso, eu vou consertar, porque se eu coloco a mão na boca, está todo mundo vendo que eu tenho um problema. Vai arrumar. Está entendendo? Eu dou exemplos assim, eu consigo fazer você entender. Leva isso para a vida, em tudo. Se você rir assim, todo mundo vai saber que você está tentando esconder os seus erros. Conserta logo. Pronto. Você está feliz. E se você sorrir mais, vai ficar bem mais agradável a convivência com você. É gostoso. A gente se apaixona por pessoas que sorriem. Elas abrem um sorriso para nós. Tem gente que é tão mal-humorado que se você rir para ele, ele diz, fumou um baseado, né? Só pode, porque está drogada essa criatura, porque não pode rir do nada assim. Graças a Deus, nós temos Jesus e podemos rir bastante. Mas o que eu quero mostrar a você é que não adianta tentar esconder uma coisa. Que quanto mais você tenta esconder, mais clara ela vai ficando. Que aquilo é um problema que você tem. E que precisa ser trabalhado. Todos os problemas que Deus dirigiu Josias a consertar, ele consertou. Ele acionou, ele usou a chave da vitória. E não adianta, eu estou buscando a Deus, Ele vai me dar vitória, mas eu tenho um papel importante nessa parceria. E vencer é uma tarefa interna. Eu trabalho aqui dentro e vou vencer os obstáculos aqui, porque maiores são os que estão dentro de nós. Se você vencer os conflitos aqui, você vai vencer todos aqui. Certamente vai. Mas todo mundo pode estar comprometido com a sua vitória. Mas se você não estiver, todo mundo pode estar comprometido com você e com suas vitórias. Mas se você não estiver, não é o bastante. Eu digo, vou te ajudar. Sua mulher diz, vou te ajudar. Seu marido diz, vou te ajudar. Sua mãe, seu pai diz, vou te ajudar. Estou comprometido com você, com suas vitórias, com seus sonhos. Mas você tem que estar. Mas deixe isso entrar. Ninguém pode estar mais comprometido com você e com suas vitórias do que você mesmo.
Josias estava comprometido com ele, com o reinado dele e com tudo que ele entendeu que Deus queria que ele realizasse. E eu creio que é possível você entender. No nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza.